saudade? Está começando o nosso JuliCast, a verdade nua e crua, trazendo a você a expectativa de um futuro melhor. Antes de iniciar hoje, eu quero prestar minha solidariedade a todas as vítimas e entes queridos da enchente, que Deus possa confortar o coração de todos vocês. Um momento muito difícil para o Rio Grande do Sul, para todos nós gaúchos, e tenho certeza que estamos unidos num único pensamento, de melhora e de reconstruir aquilo que foi destruído pelas águas. Tá bom, gente? Mas vamos lá? Eu sou a Juliane, imagem e semelhança. Filha, mãe, esposa e trabalhadora, como muitos de vocês. Iniciamos agradecendo os nossos patrocinadores: Padaria e Confeitaria Belo Pan, para encomendas 3217-1754. Open Door Síndico Profissional, abra as portas para essa nova experiência. 549-9119-0577. Estacionamento da Coronel, no bairro São Pelegrino, próximo à Estação Férrea. Galina Motopeças, no bairro Desvio Risso, Rua Antônio Gregol, número 88. Fique ligado aí nas redes da Galina Motopeças, que está rolando uma rifa para uma festa no Dia das Crianças na Lagoa do Desvio Risso, que nós estamos ajudando a promover. Uma festa que vai ser gratuita, tá? Livre para todos, e contamos com a colaboração e com a presença de todos, claro. A rifa é R$1 o número, tá, gente? Quem quiser, entre em contato ali comigo nas minhas redes sociais ou na própria rede social do Galina. A gente tá encaminhando daí, manda o link, tem números disponíveis na loja também, tá? O sorteio vai ser no dia 7/10 e apenas R$1 o número. Então, bem baratinho aí, a gente pode colaborar e fazer uma festa bem bonita para as nossas crianças. Agradecendo também os véios da Kombi Genilda. E hoje nós temos uma novidade aí para lançar. Eles nos patrocinaram com uma chaleira elétrica que vamos sortear para vocês. Segue as regras aí. Prestem atenção. Você deve ser inscrito no nosso canal JuliCast Verdades no YouTube. Então corre lá, se você não se inscreveu ainda, se inscreve para participar desse sorteio. Além de se inscrever no canal, você comenta. Eu alcanço aqui, quem tá vendo, assistindo, né, vai conseguir ver ali a chaleira. Uma chaleira elétrica de 1,8 litros. Então, está aí o nosso brinde dos véios da Kombi Genilda. Além de se inscrever no nosso canal, no final do nosso programa, de cada programa desse mês, nós vamos falar um versículo-chave. Como se fosse uma palavra-chave, mas vai ser um versículo. Você corre lá e anota, e daí você vai comentar nesse vídeo aqui, que depois vai estar disponível lá no nosso canal, tá? Durante a semana aí a gente já põe ali por quarta, quinta-feira no máximo, já está disponível no nosso canal o vídeo. Você corre lá, se inscreve e comenta a palavra-chave que eu vou falar hoje no final do programa. Ao longo do mês, vamos sortear também no dia 7. Vamos à frente. Obrigada a todos que estão nos ouvindo. E hoje o nosso assunto vai ser direito de família, direito familiar. Trouxemos hoje a Deise Barcelos. Seja bem-vinda, Deise. Obrigada. Advogada de família. Já advoga há quantos anos, Deise? Eu já advogo há 12 anos. Nossa, é um tempo já, né? 12 anos. 12 anos.
Deise, conta pra nós então um pouquinho de ti, quem que é a Deise, quanto tempo aí a tua formação tu já falou. E vamos entrar direto no nosso assunto ali, o que é o direito familiar, porque quem é leigo, né, escuta direito familiar. É o direito da família, mas o que engloba isso? O que quer dizer isso? Para quem não entende, eu ia falar uma, né? Porque não entende nada. O que é o direito familiar? Conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Júlia, obrigada pela oportunidade, pelo convite, fiquei muito feliz. Não estou acostumada a dar entrevista, como eu te falei, né? Eu gosto mais de ficar ali no escritório falando com meus clientes, mas vamos lá, né? Bom, eu sou advogada há 12 anos, como eu falei, eu atuo no direito civil, que daí entra a área de família, e no direito trabalhista também, né? Que é a parte do trabalhador, do empregador. Mas a minha paixão, o meu amor mesmo é o direito de família, que fica dentro da área civil, né? Quando tu me convidou para vir aqui falar do direito de família, eu aceitei porque é a área que eu mais amo, assim, trabalhar. É um amor que eu tive desde a faculdade, desde o meu projeto da faculdade, o TCC, né, que a gente chama, não sei se ainda se chama TCC, porque há 12 anos atrás era TCC. Ainda é TCC. O TCC foi na área de direito de família, porque eu sempre gostei. E falar um pouquinho de mim, né, eu sou mãe, primeiramente, né, além de advogada, porque eu acho que acima de tudo a gente é mãe, né? Não é fácil a correria de mãe, né? Esses dias nós estávamos falando com outras mulheres, né, que já vieram. Realmente não é fácil a correria de mãe. É só Jesus na causa. É corrida. Eu sou mãe de 2 princesas, né, da Esther e da Rebeca, e agora estou esperando o príncipe Otávio. Foi uma bênção de Deus. Sou namorada do Moisés, meu querido amor, né, que Deus colocou na minha vida, restituiu minha família, uma bênção que eu tenho hoje. Sou, acima de tudo, mãe, profissional, advogada, e é isso. Essas são as minhas paixões. E Deus, acima de tudo, né, que nos cuida, nos protege, uma cristã apaixonada por Jesus Cristo. Essa é a minha vida pessoal. Bom, o Guido me perguntou então em relação ao direito de família. Bom, o direito de família, o que eu posso dizer? São as leis que regulam a família, né? Tudo voltado à família, e engloba também a sucessão, que seria o direito sucessório da família após a morte, né? Então isso também engloba. Isso engloba também. E que seria o direito de sucessões, que também é uma parte que eu gosto bastante. O direito de família é o que todo mundo fala, né? O divórcio, a união estável, é a pensão, a guarda compartilhada, como é que não é. Então, tudo que engloba as obrigações, os deveres, os direitos das famílias entra dentro do direito de família. Família, no básico, assim, do familiar, a gente constitui, então, pai, mãe e filhos. Tem vários tipos de família, né? Pode ser mães que criam filhos sozinhas, né? Que hoje ou nós temos vários tipos de família. Nós temos a união estável, nós temos o matrimônio, né? Que é através do casamento, que daí também se diz família. Tem, como eu falei, mães que criam sozinhas, mas tem pais que criam sozinhos também. E nós temos a família que é feita só por irmãos também, né? Que às vezes os pais venham a falecer e tem os irmãos que têm a família. Então, família seria o que une por laços sanguíneos, né? E por afeto. Então, isso seria a família em si. Sim. A definição de família para a justiça. Para a justiça, exato. Para a justiça. Tá. Não só para a justiça, né? Na verdade, todo mundo... para nós, né? Para nós é essa definição de família. Exato. Para ver que também não é tão difícil assim, né? Às vezes a gente escuta, direito de família já fica meio... O que é isso? Então não é tão assim, né? Mais tranquilo. Dentro do direito de família, tu comentaste, tem o divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia. Vamos tirar algumas dúvidas aí em relação a guarda de filhos e pensão alimentícia ali, porque
O divórcio é simples, né? Acho que todo mundo sabe o que é um divórcio, né? Onde o casal já não funciona mais e resolve se ir um para cada lado. Exatamente. Só que muitas vezes nesses divórcios a gente tem aí os filhos e daí se gera um grande conflito por causa da tal da pensão alimentícia. Exatamente. Primeiro, o que é essa pensão alimentícia? Que nem tu falaste, né? Eu vou começar desde o início. Ali a gente tem o divórcio, mas a gente também tem a dissolução da união estável hoje, né? Às vezes as pessoas dizem, eu não sou casado, então eu não preciso fazer divórcio. Não precisa fazer o divórcio, mas você precisa fazer uma dissolução de união estável, tá? Porque enquanto você tiver uma união estável, os seus bens estão atrelados a essa pessoa, um ao outro. Então, tem que fazer essa dissolução para que depois os outros venham adquirir bens, o outro não tenha direito, né? Então tem a dissolução de união estável. Após a união estável, sim, tem a guarda dos filhos, quando há filhos menores, e a pensão. Hoje tem guarda de pet também. Tem, assim, legalmente não, já vi algumas decisões jurisprudenciais já, mas ainda na lei ainda não tem. Mas já jurisprudências já existem. Eu já peguei casos que eu fiquei com um casal brigando 3 meses fazer o divórcio porque eles não sabiam quem ficava com os gatos. Então acontece. Então, no fim, eles decidiram cada um ficar com o gato, que eram 2. Bom. Mas acontece, tem dentro do direito de família tem essas briguinhas, assim, digamos, né? Sim. Até. Então, assim, falando em briguinhas, o divórcio ele tem o litigioso e tem o consensual, né? O litigioso é quando há essas brigas, assim, então o casal não entra em consenso, não se entende, fica brigando. Aí eles vão no advogado, cada um pega o seu advogado, entra na justiça, isso tanto na união estável quanto no divórcio, né? Eles entram na justiça e eles começam a discutir lá na justiça e o processo é mais longo e quem decide o final ali, quem vai ficar com o quê, é o juiz, porque eles não entram em consenso. Então, é o divórcio, a união estável litigiosa. Quando há uma união estável consensual, um divórcio consensual, é quando eles têm um acordo. Daí eles podem pegar um advogado só, o advogado elabora um acordo conforme eles fazem os termos, eles fazem as leis, o juiz só vai dizer se realmente está de acordo, né, com a lei, e ele vai homologar, vai dizer, estão divorciados conforme as leis que vocês fizeram no acordo. Então é mais fácil, né? Me surgiu uma dúvida, você estava falando do litigioso, né? Quando os dois estão brigando. E um quer separar e o outro não quer. Também vai pro litigioso. Vai pro litigioso. E daí é o juiz que define, que determina se separa, se não separa, não, porque um quer separar. Não, aí o juiz vai separar, porque ninguém é obrigado a ficar casado, né? Ninguém é obrigado, o juiz vai separar, né? E o juiz vai determinar como vai ficar, no caso se tiver filhos, a pensão, a guarda, tudo, o juiz vai determinar. Então, assim, o que quer se divorciar vai entrar na justiça, a justiça vai chamar essa pessoa, né? Vai ser intimada essa pessoa a vir, né? Citada, a primeira citação, ela vai vir até a justiça e ela vai também dizer o porquê que ela não quer se divorciar, explicar tudo, mas enfim, o juiz vai determinar ali o divórcio no final. Aí seria o divórcio, mas ninguém é obrigado a ficar casado. Não, se ele cita e a pessoa não vai igual. Eu não quero saber, eu não quero me separar, não quero olhar pra cara do juiz e a pessoa não vai igual. Acontece, às vezes eles se escondem, nós como advogados, nós mandamos intimar por oficial de justiça, o oficial de justiça vai lá, não encontra, então vai indo essa intimação até que sai uma intimação por edital, né? A pessoa é citada através de edital, e o processo segue sem a presença dessa pessoa, né? E o juiz determina e depois ela vai saber que ela foi divorciada através do edital. Ela por mais que ela nem se fica sabendo de nada, mas simplesmente o juiz determina mas ela vai ser citada por edital, porque pela lógica, por edital é público, então as pessoas são cientes disso, né? Sim. Então ela vai ser citada por edital. Mas isso é a última via. Nós tentamos oficiar RGE, órgãos públicos,
SAMAI e tudo para conseguir o endereço dessa pessoa, né? No trabalho dela, até conseguir encontrar. É bem complicado, eu tô com um caso assim, até que a minha cliente, o ex-marido dela foi preso, né? Ela não sabia, daí a gente não conseguiu oficiar no presídio, né? Porque muitas vezes a gente pode intimar até no presídio, né? Sim, sim. Como não sabíamos, a gente foi deixando. E ele não queria, e não encontrávamos, ele está em outra cidade, bem complicado, então a gente vai atrás até de Facebook, rede social, para encontrar essa pessoa. Aí a última via de regra, sim, é citada por edital. Mas aí consegue o divórcio, não precisa ficar preso. E isso tudo é feito também para encontrar, no caso de pensão alimentícia, né? Isso, daí a pensão também é complicado. Geralmente Quando toca da justiça é tudo complicado, né, gente? Entendeu? Eu digo que eu fiz uma profissão que é para resolver abacaxi. É só por Deus, é para resolver abacaxi, exatamente. Assim, a pensão, nem todos, né? Porque tem casais que eles se separam e o pai ou a mãe, porque assim, a pensão, como tu tinha me pedido antes, para quem que ela é devida, né? Ela é devida para filhos, ela é devida depois que a gente envelhece, os nossos filhos têm que pagar para nós se for necessário, né? Então, isso eu não sabia. Nós temos a obrigação de cuidar dos pais, e se os pais precisam, eles têm o dever de pagar a pensão para os pais também. Os filhos, primeiro, os pais para os filhos para os pais na velhice, se preciso, né? Sim. Também temos isso é interessante, a pensão no caso de casais que se divorciam, ou união estável também, tem, por exemplo, tem maridos, é um exemplo, tá? Que não deixam a esposa trabalhar. A esposa, ela fica só em casa, cuidando da criança, cuidando do filho, e ele que provê. E ela é dependente dele. Ela é dependente dele financeiramente. Então, quando eles se divorciam, se essa mulher já tá, por exemplo, com 60 anos, ela não tem como voltar para o mercado de trabalho, ela viveu a vida inteira dependendo desse homem, ele vai ter o dever de continuar mantendo ela nesse padrão de vida. Aí ele deve pensão para ela. Ou vice-versa, já aconteceu de mulheres terem que pagar pensão para os homens também. Até eu ia te fazer, eu anotei aqui, porque essa era uma pergunta que eu ia te fazer. Se o homem também pode receber essa pensão alimentícia, né? É recíproco. Porque às vezes agora a gente tá bem numa época assim do feminismo, né? Da mulherada e tal. Mas a gente vê também que as mulheres estão saindo, estão indo trabalhar, estão indo em busca. Exato. E às vezes numa separação era o marido que ficava em casa cuidando e ajudando, enfim. Sim. E daí nessa separação o dependente inverte, não é mais a mulher, é o marido. É o hipossuficiente, ó, que tem mais necessidade, que dependia do outro. Se provar, né? Sim. E eu vejo assim, não é uma lei, mas eu vejo jurisprudencialmente, né, que agora as decisões, assim, ó, se essa pessoa não tem condições de voltar pro mercado de trabalho, tá? Porque às vezes, era dependente do marido, mas tem 28 anos. Vai trabalhar, né? Então não fica recebendo, não é fácil, né? Eu era dependente da esposa, mas é novinho, tem 20, 23 anos, 24 anos, tem, né? Pode trabalhar, então não precisa. Mas é como eu falei, eu tive um caso de uma senhora que ela viveu a vida inteira, né? Eu tô falando os casos, os meus clientes estão me vendo, vão saber quem são eles. Que importa que interessa, não precisa falar nomes. Eles viveram 25 anos juntos, né? Ou mais, se eu não me engano. Eu sei que ela já tava com 70 anos. E ele resolveu se divorciar. Ela tava doente, ela não tinha como trabalhar e a vida inteira dependeu dele. Então o juiz determinou que ele pagasse uma pensão e ela ficasse com a casa. Porque ela dependia dele, ele ainda era forte, né? E ela era uma pessoa cadeirante. Então ele teve que dar pensão para ela. Então as pensões pode ser de pai para filho, de filho para pai, de esposo para esposa, né? Então na área de família, né? Que depois tem um outro tipo de pensão que é quando vou abrir um parênteses aqui, que também é uma pensão, é uma obrigação. Quando uma pessoa atropela, por exemplo, a outra, isso entra dentro do direito civil. Sim. Atropelou. Mas era um pai de família que cuidava da família, que, né? Era o provedor ele era o provedor do lar. Então, essa pessoa que atropelou, ela vai ter que
a obrigação de pagar uma pensão, por exemplo, para essa família, para esse filho. Às vezes o juiz determina até esse filho completar 18 anos, até a mulher, né? Então fica pagando uma pensão para essa pessoa. Aí seria um outro tipo de pensão que também é alimentícia. Seria esse, que eu lembro agora, esses tipos de pensão que são pensões alimentícias. E como que é baseado no que esse valor de pensão? Porque tem gente que eu vejo que recebe ali, sei lá, 300, 400 pila, e tem gente que recebe uma fortuna, né? Exato. Tem algumas esposas aí de jogadores, assim, ex-esposas, né? Mas daí tu tem que ver que tu tem que casar com o rico ou com o pobre. Que tiveram filho. Daí. Que tiveram filho e tem uma pensão bem boa. É isso aí, né? Que eu acho que eu trabalho o ano inteiro e não recebo. É verdade, é assim, exato. Tem pessoas que vêm até o meu escritório e me perguntam também como advogada que, mas é 30% a lei diz que é 30%. Não, a lei não estipula uma porcentagem. A lei não diz, é 10%, é 30%, não, a lei não estipula. A lei, ela se baseia num binômio, que é um princípio do direito, que a gente chama. É o binômio possibilidade versus necessidade. O que é isso? A possibilidade que o pai tem de pagar e a necessidade da criança. Ou a possibilidade da pessoa que tem o dever de pagar e a necessidade de quem vai receber, né? Então, por exemplo, assim, eu estou dando exemplo de pai para filho porque é o mais comum, né? Por exemplo, o pai, ele não pode deixar de comer para poder pagar uma pensão alta para o filho, né? Recebo R$1.000, vou dar R$800 de pensão. Não tem condições, né? Sim. Então, assim, ele tem que sobreviver, ele tem que comprar as roupas dele e ele tem que pagar essa pensão. Mas ele não pode passar necessidade também. Mas ele também não pode deixar o filho passar necessidade. Então, é esse binômio que a justiça vê. E outra coisa que é muito importante que a gente vê, que nem tu falou, né? Tem uma pensão alta, tem uma pensão baixa. Por exemplo, essas mulheres que são casadas com jogadores de futebol, por exemplo, elas às vezes não têm nada. Mas eles criaram os filhos, por exemplo, até 4 anos juntos, num patamar de vida alto. Sim. Aí a criança, ela não pode baixar esse patamar de vida assim. A lei também não deixa. A criança vivia lá numa mansão de luxo, de repente vai viver com a mãe, volta para a família da mãe num barraquinho. Não. Ela foi criada assim, o pai vai ter que manter. Porque o que a justiça vê também? Ela tem que ver que o pai saiu de casa, mas se ele estivesse em casa, o que ele estaria dando para essa criança? É a mesma coisa. É como se ele estivesse em casa, ele tem que estar dando. Ele tem que estar proporcionando Exato. A mesma coisa que ele estaria se estivesse junto com essa criança. Porque que nem dizia assim, mas se o pai tá desempregado, por que tem que pagar a pensão? Tem que pagar a pensão. Tá desempregado, tem que pagar a pensão, que é uma dúvida de muita gente, né? Sim. Tem que pagar a pensão. Por quê? Porque se ele estivesse em casa e estivesse desempregado, ele ia dar um jeito, né? Sim. Então, mesmo fora de casa, ele vai ter que dar um jeito. A comida tinha que botar na mesa. Tinha que botar na mesa. Senão, vai pros pais, né? Essa obrigação. Sim, os pais dele ali, no caso. Ou dela, né? Mas o caso é dele, porque ele que teria que pagar a pensão. Ou dela, se ela que tivesse que pagar a pensão. Porque tem quem teria que pagar a pensão. O responsável por pagar passa pros pais dessa pessoa. Passa pros pais dessa pessoa, se essa pessoa não pagar. E a gente sabe que pode ser dos pais dela, né? Porque tem muito homem criando filho sozinho agora, né? Tem bastante. Tem bastante filho sendo criado pelo pai. Olha só que interessante, né? Muita coisa eu já não sabia. E olha que eu já passei por vários trâmites desses. Mas a gente acaba não sabendo, né? É porque a gente só larga na mão do advogado, né? O advogado que se vire. Então... E a gente vai aprendendo, o advogado de família, ele vai aprendendo com o dia a dia. Porque assim, não tem uma regra. Cada família é uma família. Sim. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Então, assim, isso é anos de experiência que a gente vai... Claro, tem a lei que a gente se baseia, sim, claro, né? Sim. Mas são anos de experiências que vai cada situação diferente, a gente vai aprendendo um pouquinho. Por isso que eu gosto tanto do direito de família. Tá, me diz uma coisa. A gente falou ali sobre os valores.
E daí, né, eu acho que eu tô recebendo pouco. Eu recebo só, vamos botar um exemplo aí, R$ 300. Eu quero aumentar, eu posso aumentar, o que eu preciso fazer para aumentar essa pensão? Aumentar e diminuir a pensão sempre vai poder enquanto esse filho tiver direito, o filho ou quem tiver direito, né? É um processo que nunca termina. O processo de pensão alimentícia, ele nunca termina. Tu pode fazer uma revisão de pensão, né? Tu pode pedir para aumentar ou para diminuir essa pensão, né? Majorar ou não. Essa pensão. Por exemplo, eu acho que eu ganho muito pouco. Meu filho tá ganhando pouco. Tá, mas esse pai, ele mudou alguma situação financeira? Essa pessoa que tá pagando mudou a situação financeira dela ou é a mesma? Para mudar a pensão, tem que mudar a situação financeira de quem tá pagando, tá? Para aumentar ou para diminuir. Exemplo. O pai tá pagando R$ 300, mas agora ele trocou de emprego, ele subiu de cargo, ele é diretor da empresa. Ele tá ganhando R$ 3.000, mas ele tá pagando 300 de quando ele era trabalhava na fábrica. Ele ganhava um salário mínimo. Mas agora ele foi promovido a diretor. Eu estou exagerando no exemplo, né? Sim. Então ele subiu de cargo, claro que o filho vai aumentar o salário, tem que aumentar a pensão, né? Isso acontece muito com pessoas autônomos, né? Que é difícil de provar. De ter essa regra, de ter essa base, né? Porque tu nunca sabe quanto ganha. Mas aí é o que a mãe faz. Eles sabem, eu acho, a maioria. Isso, exato. Daí o que a gente faz? A gente vai atrás de provas. Mas agora ele tá com um carro melhor. Até a rede social. Ele foi pro Caribe, olha as fotos aqui. O cara tá no Caribe, o cara tá com uma BMW zero. E daí tá pagando 100 pila de pensão. Não, vamos aumentar, né? Sim. Só que tem que provar que a situação financeira da pessoa que está pagando melhorou. Aí sim. Ou que a necessidade dessa pessoa está muito mais necessitada. Por exemplo, a criança. Eu também peguei um caso assim. A criança era saudável, o pai pagava uma pensão, eles mantinham o filho ali. Mas de uma hora para outra descobriram que tinha uma doença rara. E daí teve que pagar exames e coisa. Então o pai vai ter que ajudar com um pouquinho mais, dentro das possibilidades dele, ou a mãe ajudar dentro das possibilidades. Sim. Então tem que ver se muda a situação financeira de quem recebe e de quem tá pagando. Outra coisa bem que todo mundo me pergunta, por exemplo, tá pagando pensão pro filho, mas aí tem um outro relacionamento e nasce um outro filho. Pode baixar a pensão daquele outro, porque agora tem que dividir. Tem que ter dois, como se fosse duas pensões. Duas pensões. Aí pode baixar a pensão. Exato. Então, em vez de aumentar e tu tá pagando 300 aqui e, né, entre aspas, pagar mais 300, tu divide os 300, tu paga 150 para cada um. Exato. Por causa da condição financeira, né? Isso. É verdade. Por isso que mas também tem gente que ganha muito e outros pouco, isso porque casaram com o pobre ou com o rico. Daí isso. Sim, aí isso é diferente. Aí sim. E como que funciona daí pra gente solicitar essa revisão? Eu preciso provar, preciso te levar os documentos, ou eu, né, chego lá pra ti, lá no teu escritório, tipo, Daisy, eu quero aumentar a pensão. É a primeira coisa que E tu que te vira. E tu que te vira, ou eu tenho que te levar as provas das coisas? Isso aí depende de cada advogado, né? Eu peço as provas pro cliente e eu ajudo o cliente a procurar, né? Se for da minha alçada. Mas é o cliente que tem que levar as provas e me dizer por quê. Tu quer aumentar. Mas o que mudou na situação financeira, né? Daquela época para agora. E daí a gente entra com esse novo pedido. Baseado no pedido anterior, né? No pedido anterior, na sentença anterior era R$300. Então vamos pedir para aumentar para 400. Assim que funciona. Tá. É muito aprendizado hoje, gente. Vocês estão ligados aí, porque é muita coisa. Outra coisa, guarda. A guarda hoje tem vários tipos de guarda, né? E isso também acaba influenciando na pensão. Ou não? A guarda compartilhada que tem hoje influencia, não? Como é que... É um pouco. É que assim, a guarda, ela é... Hoje, né, a justiça, ela colocou como
principal a guarda compartilhada, tá? Então, assim, para não ser guarda compartilhada, um outro pai tem que abrir mão, um dos pais tem que abrir mão da guarda, ou o outro tem que provar que, ele não pode ter a guarda comigo porque ele é um risco para a criança, ele é um pedófilo, ela é uma prostituta e leva caras lá para dentro da casa dela, coisas graves, né? Maltrata a criança, então não pode ter a guarda conjunta. Mas, se os dois são bons pais, a justiça vai aconselhar e vai manter a guarda compartilhada, tá? Então, assim, a guarda compartilhada, eu vou explicar que tem gente que acha assim, guarda compartilhada mora 15 dias com o pai e 15 dias com a mãe. Não é assim. Isso tá. Pra mim já era assim. Não é mora tanto tempo com o pai, mora tanto tempo com a mãe, não. A guarda compartilhada, você compartilha as responsabilidades. Por exemplo, meu filho tá doente, um pode ficar no hospital, o outro pode ficar no hospital, um busca na escola, o outro busca na escola. Isso é compartilhar a responsabilidade de criar o filho. Mas ele vai ter uma casa, né, que ele vai morar. A residência fixa, ou é na casa do pai, ou é na casa da mãe. Sim. Se a residência fixa for na casa da mãe, é o pai que paga a pensão. Se a residência fixa for na casa do pai, a mãe paga a pensão. Então, é onde a residência fixa da criança, né? Mas, claro, o juiz vai ver assim, por exemplo... Eu vou dar um exemplo meu, tá? O pai das minhas filhas, ele fica com elas de manhã e eu fico à noite. Então, a pensão, ela pode ser dividida, né? Porque fica um pouco com um pouco com o outro. Né? Mas até então a residência fixa era na minha casa, ele que paga a pensão. Então é assim que funciona. A guarda compartilhada, ela compartilha as responsabilidades de criar um filho. Ou, hoje eu não posso ir na escola, tu pode falar com a prof? Hoje eu tenho uma reunião de pais, tu pode ir pra mim, sabe? Ou os dois vão. Isso funciona para pais que terminaram de boa. Isso, que se dão na bem. Na maioria, que se Exato. dão bem. Ou, né, por mais que na hora ali não tenha terminado muito bem, depois, em função dos filhos, né? Isso. Voltaram a conversar ali, né? Não, a gente tem que fazer um esforço maior por causa delas, no caso das meninas, ou enfim, dos filhos. Exato. É que os pais, nesse caso, eu acho que eles têm que ter maturidade, né, de ver que... e não tem, tá? A maioria não tem. Eu não tenho. A maioria não tem. Assim, quando eu vou fazer divórcio, a maioria não tem. Eles brigam, eles colocam os filhos no meio. É bem complicado. Mas pelo certo... Né? Claro, o juiz vai ver que se esse casal se vê e tem muita Maria da Penha, se vê e se agride, se bate na frente dos filhos, aí sim, ele vai determinar ele vai ver, vai fazer diferente, né? Não, sim. Então vai ficar com a mãe aqui e deixa a guarda com a mãe. Eu já tive casais de tanto eles brigar que os pais disseram, fica com a mãe que eu não quero ver ela. Isso já aconteceu, sabe? Já aconteceu. Tem caso do juiz tirar dos pais e dar para os avós? Porque os pais, sei lá, inconsequentes ou, né, não entram em consenso nenhum e, enfim, não ficam com os filhos e eles têm que tirar dos dois, do pai e da mãe, e dar para um dos avós? Acontece de tirar até do seio familiar, que a gente fala, mas aí tem que ser algo muito grave. Tá? Tem que ser algo muito grave, pais drogados, sabe, que tem um ambiente péssimo, ou que torturam os filhos, tem que ser algo muito grave para acontecer. Ou se os pais, os dois vão presos, ou coisa assim, né? Mas a justiça, ela tenta manter sempre com o pai ou com a mãe, né? Sim. Sempre manter com o pai e com a mãe. Eu já tive clientes prostitutas, no caso, tá? Eu já tive clientes prostitutas que o juiz tirou da mãe porque ela levava homens para dentro de casa e fazia atos na frente da criança que não cabia para uma criança daquela idade. Então, nesse caso é grave, né? Sim. Então, foi tirado e dado ao pai. Então, isso acontece, né? Nesse caso. Se o pai também... tirou da mãe porque a mãe é assim... Vai dar pro pai, o pai é um drogado, tá preso, aí vai geralmente pra alguém da família, pros avós, se quiserem.
tio, tia. Às vezes avós não ficam, acho por causa da idade também. Né? Eles tentam deixar com a família. Se não dá com a família, se não dá uma readaptação, eles vão para uma casa de passagem. Mesmo assim, eles tentam readaptar com a família 1000 vezes. Sim. E aí, se não consegue, a criança vai para adoção. Mas isso eles tentam sempre deixar na família. E tentar... Que é o melhor, na verdade, né? A criança já fica tanto tempo pra lá e pra cá. Exato. E às vezes cresce, né? Vendo briga, vendo barbáries que acontecem, infelizmente. Né? É verdade. A gente sabe que comercial de margarina não existe. Não existe. É não só existe. na TV mesmo, né? Não existe. Até de rico, assim, que a gente vê, ele lá naquelas que viagens. Família perfeita. Não existe. Eu já fiz divórcio de empresários, assim, que tem várias empresas aqui na Serra, até em Canela, Gramado, e tu olha aquela família pote de margarina, assim, e eu fazendo divórcio e vendo que, gente, 3, 4 mansões, assim, e eles só brigando. Então, assim, não existe. Nem dinheiro, nem... Quanto mais tem, mais se briga. Não tem. Sempre tem briga, tudo que é família. Então, eu digo assim, quem tem sua família, coloque nas mãos de Deus. E, se dependente do dinheiro, se você tá feliz, agradeça a Deus. Que ter uma família abençoada hoje, eu acho que é o melhor de tudo na vida da gente. Na verdade, acho que por isso que às vezes a gente olha e diz, nossa, mas muita coisa se perdeu, muita coisa... Justamente por isso, né? A família se perdeu. A família se perdeu, é verdade. Muitas famílias estão destruídas. Às vezes ainda estão junto, ainda estão morando, né, sob o mesmo teto, mas... É só fachada. Só fachada. O amor como diz a Bíblia, né? O amor iria esfriar e realmente o amor está esfriando hoje em dia. Né? A gente vê até nessas brigas de família, de filho, é muito triste. Me conta pra ti, como cristã, né, ver tantos casais assim, né, se dissolvendo, ver famílias inteiras se dissolvendo. Eu até sei, agora spoiler, né? Eu sei de uma história aí que chegou até a reconciliar casais já. Foi mais que um. Quando as pessoas vão lá, porque assim, eu faço o meu trabalho, mas eu não tenho prazer em desfazer uma família. Claro que não sou eu que desfaço, mas é muito triste. Eu já fiz divórcios de amigos que eu vi casar e ali na hora me doeu muito. Eu tive que ficar ali firme como profissional, mas aquilo me doeu, sabe? De ver como eles se amaram no início e como aquilo foi destruído. É bem ruim. Então, assim, já foi pessoas lá... Quando são cristãos, a gente consegue falar de Cristo, né? Teve um casal, uma moça cristã que foi lá, consegui falar de Cristo para ela, orei muito por ela, a mãe dela orou muito por mim quando eu precisei, e quando ela levou a filha para fazer o divórcio, eu orei muito por ela e conversei com ela. Graças a Deus, hoje eles estão juntos e tá tudo bem. E já teve outros casais que eu sentei e conversei, falei, realmente vocês não se gostam, e foi mais que um que retornaram, que se gostavam mesmo e voltaram. Então, quando eu posso fazer essa parte de cristã dentro do meu escritório sem invadir a religião da pessoa, é só se a pessoa permite, né? Sim. Ou se eu sei que a pessoa já é cristã, eu faço esse trabalho, acredito que é isso que Deus quer para minha vida. Então, eu acho que é um dever meu também, né? Eu não viso só o dinheiro. Eu me sinto mais feliz quando essa pessoa quando Deus restitui essa família, do que eu ganho um dinheiro de um divórcio, né? Faz falta, né, gente? Mas é melhor, né? Mas daí a gente acha outros processos, outras coisas, né? Pra compensar. Na verdade, Deus abre outra porta, né? Claro. Se fecha, né? Vamos dizer assim, reconstrói um casamento, mas Deus abre outras portas pra te ter o teu ganho, né? Ter a tua vida também, né? Porque infelizmente, né? Uma coisa leva a outra, né? O teu sustento, né? Claro, com certeza. Mas legal, assim, saber, e realmente não acredito, todos os advogados que fazem isso.
a gente fala em advogado, a gente já fica meio assim, né? Porque parece que é meio difícil de lidar e somos mal leis. vistos. Muitos advogados às vezes não... sei lá, parece que falta um pouco... Ou não sei se explicam direito, às vezes, para o cliente. E daí... Às vezes as pessoas também, por serem leigas, né, e tal, não entendem. O que eu gosto de fazer no meu escritório é falar a linguagem da pessoa, né? Não adianta eu ficar falando linguagem jurídica, ou juridiquês, como a gente brinca, né? A gente brincava na faculdade, porque a pessoa não vai entender. Não adianta eu chegar para uma pessoa e dizer, foi apresentada uma contestação, agora a gente tem que apresentar uma réplica, a pessoa não vai entender. Né? Agora apresenta a réplica, tá, tudo bem, tá, foi feita a sentença, eu vou fazer uma apelação. Não, eu falo para a pessoa, foi feita uma defesa, o juiz determinou isso aqui, e eu vou recorrer, que é o termo que as pessoas usam, né? Eu vou recorrer, vou tentar falar. Aí eu digo, foi para segunda instância, não precisa foi para segunda instância, mas foi para Porto Alegre, agora quem foi julgar foi os desembargadores, então eu tento explicar a maneira mais fácil possível na linguagem da pessoa. E vários clientes já me falaram, Daisy, eu entendo quando tu fala. Eu entendo, sabe? E por que eu faço isso? Porque quando eu fiz um estágio no fórum, muitas mães iam lá chorando e as pessoas diziam... eu fiz estágio na área penal. E as mães iam lá chorando porque os filhos tinham sido presos, porque não sei o quê... E as pessoas explicavam, não, teu filho vai ter que fazer um habeas corpus, a pessoa não entendia nada. A mãe saía lá chorando, desesperada. Não sabia nada, não entendia nada. E eu ficava com pena daquelas pessoas. E quando eu tentava explicar, me xingavam. A gente não tem tempo de explicar, sabe? Pessoas humildes que não entendiam. E eu botei na minha cabeça, o dia que eu tiver o meu escritório, que eu mandar, eu vou explicar para as pessoas de uma maneira simples delas entenderem. Né? Porque tem muitos advogados que dizem, é o juridiquês que nos separa das outras pessoas. Não, mas por que separar? Se tu é um bom profissional, fala o juridiquês nas audiências, né, com pessoas que entendem, com o juiz ali, quando vai fazer advogados, claro, ali. Quando for fazer uma sustentação oral, né, quando for fazer uma palestra para pessoas da área. Calma aí, explica sustentação oral. Quando for falar em público, né? Bom. Para pessoas da área, né? Então, fale, veja o público, né? Sim. Eu acho muito, muito, muito complicado esses advogados que não são claros. Na verdade, hoje a gente pode puxar isso para muitas outras profissões. Exato. E o que, né, inclusive políticos, né? Sim. Chega lá naquelas bancadas e falo, e daí tu olha e tu não entendeu. Não entende nada. O povo mesmo não entende. Exato. Mas é que às vezes eles não querem ser entendidos. Então, daí... Eu acho que eles não querem ser entendidos. Nesse caso aí eu acho que o povo... Às vezes o povo se desilude, né? Por causa disso, porque a gente não consegue entender. Exato. E se a gente não for, sei lá, para um Google ali, dar uma pesquisada... Não entende. Não entende. E segue a mesma coisa para advogado, né? Às vezes a gente... eu tenho meu advogado particular. Pego... Eu preciso saber o que é isso. Eu vou te mandar uma foto, porque eu não entendi nada. E acontece. Se amigos me fazem isso, os meus irmãos me fazem isso. Lê aqui pra mim, ver o que diz, sabe? Uhum. Porque é uma linguagem mais jurídica mesmo, né? Que a gente tem que facilitar pro cliente. Sim, por mais advogados como você, né, Daisy? Porque, assim, né, uma boa saída aí pros nossos advogados que estão assistindo, né? Podem fazer mais como a Daisy, assim, facilitar a vida, né, da gente. Porque quando a gente precisa, né, normalmente é porque a gente está enrascado e não sabe o que fazer. Eu ofereço meu serviço, sempre digo assim, eu sei que tu nunca vai querer, mas se precisar, né? É uma coisa que a gente não quer precisar, mas
né? Sempre precisa. Ninguém tá livre de um processo. Principalmente na área de família, né? A gente não quer, mas né, às vezes não dá um relacionamento, né? E acaba... Sim, que nem a gente... E isso é bem complicado também, né? A gente que cresceu na igreja, no ambiente familiar, né? Junto na igreja, quando a gente casa, primeira vez, assim, a gente casa para ser uma só, né? Acho que a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aí devem se identificar com isso, né? A gente casa para ser uma vez só. Para sempre. A gente cresce, né? Já com isso dentro da gente. Uhum. Um princípio cristão. Só que, infelizmente, chega um ponto de acontecimentos dentro, né? Dentro de quatro paredes, só a gente sabe o que se passa. Então, chega um ponto que às vezes não tem mais como sustentar aquele casamento, aquela vida. E eu não sei viver de aparência. Se eu tô ruim da cara, eu tô ruim da cara. Eu não sei viver, né, fingindo. E acho que por isso também é tão complicado, né? E hoje, infelizmente, a gente casa para ser uma vez só. Mas às vezes não dá. Exatamente. E daí a gente tem que recorrer aos nossos advogados. Hoje em Caxias, tu sabe se tem algum auxílio, assim, eu não posso pagar, não tenho da onde tirar, mal é mal consigo comer. Uhum. Como que funciona, assim, tu sabe, Caxias, o que tem, esses processos, como é que funciona isso? Eu sei que tem a Defensoria Pública, né? Muitas pessoas me procuram e dizem, eu não posso te pagar, mas tu pode fazer. Eu até gostaria, mas é complicado porque advogados vivem disso, né? De fazer processos, então a gente não tem como atuar em vários processos gratuitamente, né? Então a Justiça disponibiliza da Defensoria Pública. Eu sei que tem um limite de valor que a pessoa ganha por mês para poder utilizar. Sim. É um valor considerável. Acredito que se a pessoa realmente necessita, ela entra dentro desse valor, né? Uhum. Então ela recorre à Defensoria Pública e lá tem advogados concursados que são pagos pelo governo, né? Sim. E são muito bons, porque eles fazem um concurso bem concorrido, bem difícil, difícil de passar pra defensoria. Exato, eles estudam bastante, então são bons profissionais. Uhum. E então a pessoa, claro, é como todo órgão público, tem muitas pessoas necessitando, então claro que sempre vai ter uma demora, um pouco, mas não que são mau atendimento. Sim. Eles fazem a defesa, entram com o seu processo igual um advogado. Até porque só para iniciar um processo tem custo, né? Sim, na realidade, tudo que tu faz no judiciário tem que pagar as custas judiciais, que a gente chama. Tem que pagar para o judiciário. Que nem eu digo para meus clientes. Isso aqui tu tem que pagar para o judiciário, que são as custas judiciais, né? As pessoas às vezes ficam bravas. Mas eu já estou pagando os honorários. Não, tem os honorários do advogado e tem as custas do processo no judiciário. Então, assim, quando essas custas a pessoa não pode pagar e ela prova que ela não pode pagar, né? O advogado coloca ali comprovante de renda, a pessoa diz, eu não posso pagar. Então, o juiz dá a justiça gratuita para essa pessoa e ela não precisa pagar as custas judiciais, mas tem que ser provado, né? Sim, que legal. Tem, eu sei que tem algum projeto, acho, na UX também, deve ter, né? Universidade aqui de Caxias. Os estudantes, né? Tem na UX, tem na FSG, que eu sei porque eu sou formada pela FSG, adoro a minha faculdade, né? Que fui formada, eu tenho um amor, um carinho lá por lá. E lá também, então, nós fizemos um estágio ali. Estão os professores que assinam, que nos levam nas audiências, nós atendemos, ainda quando somos estudantes, e somos supervisionados pelos professores. E os professores que assinam e são os advogados do processo nos ensinando. Então, na UX e na FSG também há uma defensoria pública, digamos, Sim. que pode procurar.
Sim. Exatamente. Legal, ó, gente. Então aí pra quem, né, aí de Caxias, que precisa de um atendimento jurídico que não pode pagar, não garanto que eles vão falar que nem a Deise, tá? Mas eles vão auxiliar com certeza da melhor maneira possível. Nossa, como passou rápido! Meu Deus! Eu falei, esse Júlia Direito de Família, a gente podia ir a noite toda. Não, 1 hora, Deus o livre, vai muito rápido. Ai, mas Deise, é um prazer te ter aqui. Muito obrigado. Muitos ensinamentos. Aprendi algumas coisas que nem eu falei, por mais que eu tenha passado, né? Por isso, em alguma situação aí. Espero não precisar, mas se eu precisar, eu já sei que eu posso chamar. E vocês também. Quer passar teu contato, rede social, para o pessoal te achar? Eu tenho só o telefone, gente. Eu sou meio antissocial, assim. Se quiserem tirar dúvidas, eu fico à disposição, tá? Meu telefone é o 99922-6620. É o WhatsApp também. E fiquem à vontade para tirarem dúvidas, me procurarem, fazer consultas. Hoje eu trabalho online, tá? Eu tô trabalhando home office. Mas estou aí à disposição. E eu trabalho também em outras áreas, né? Civil e trabalhista, além do de família. Civil e trabalhista. Uma hora dessa a gente fala só de trabalhista. Aí tem bastante trabalhista coisa também é bom, tem bastante assunto. E as pessoas também têm bastante dúvidas, né? Sobre o direito trabalhista. Ai, Dê, muito bom. Te deixar uma lembrancinha do programa. Que lindo! Para que cada vez que tu olhe lá seja um pontinho de referência. Pode deixar. E uma semente colocada aí para que teus trabalhos e que Deus abra mais as portas pro teu trabalho. Obrigada. Muitas felicidades com esse baby que tá vindo aí. Obrigada. Que Deus abençoe grandemente. E que essa família nova que está se formando seja abençoada. Deus. Amém, obrigada. Deus te abençoe em dobro. Amém. Gente, então, finalizando, quem não pegou aí papel e caneta para anotar a palavra-chave? Vocês acharam que eu tinha esquecido, né? Não esqueci. A palavra-chave da nossa chaleira ali. Não esqueçam, se inscrevam no nosso canal, JulieCast Verdades. Depois de inscrito lá nesse vídeo aqui com a doutora Deise, comenta lá embaixo essa palavra-chave que eu vou falar daqui a pouquinho. Pega ali o papel e caneta. Agradecendo então os nossos patrocinadores, Padaria e Confeitaria Belopan, Open Door Síndico Profissional, Estacionamento da Coronel, Galina Motopeças e os véios da Kombi Genilda. Atenção para o versículo-chave é Apocalipse 4:11. Anotou? Não anotou? De novo. Apocalipse 4:11. Comentem então lá nesse vídeo no nosso canal para concorrer à chaleira. Tá bom, gente? Um grande abraço. Obrigado por estarem aqui nos ouvindo até agora. E durante a semana eu lanço uma enquete para ver quem mais vocês querem ver aqui no JulieCast. Tá ok? Respondam lá no meu Instagram, JulieCast Verdades. Grande abraço e até mais!